Moraes compartilha. Vamos falar agora do TSE e de eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o compartilhamento de provas colhidas no inquérito das fake news com as ações do TSE que investigam se a candidatura do presidente Bolsonaro, em 2018, se beneficiou da contratação de empresas de disparos de mensagens em massa. As informações foram publicadas pela Folha de São Paulo. Com a decisão, novas provas entram na investigação sobre irregularidades na contratação do serviço de disparos em massa de mensagens de cunho eleitoral pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e fortalecem processos contra o presidente em curso no TSE. O relator das ações na Corte Eleitoral é o ministro Luiz Felipe Salomão. Vejam bem, aquele inquérito interminável que sempre descobrem que não há provas do contrário, né, da outra chapa, adversária, o Verã. Mas porque eles querem inventar, eles querem provar o que não existe. Esse disparo em massa não tinha dinheiro, ninguém pagou isso, não conseguem rastrear. O que acontece de disparos, Mauro, eram pessoas engajadas voluntariamente na campanha. A esquerda não consegue aceitar pessoas que apoiam um governo ou um candidato sem receber dinheiro. Eles não conseguem, Flávia. Agora me fala uma coisa, Flávia, isso daí, qual o risco disso para, de fato, alguma cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão, que a gente vai ler daqui a pouquinho a notícia? Olha só, Rafa, no Brasil de hoje eu acho que a gente não pode falar mais que não há risco, né? Se mesmo porque o inquérito das fake news ele continua em boa parte sigiloso, na verdade ele é sigiloso e para as partes envolvidas, os advogados continuam não tendo acesso ao inquérito, o que por si só já é um absurdo e já merecia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque realmente é um inquérito completamente ilegal. É, e vejam o risco e vejam as consequências disso tudo. Um inquérito ilegal que colhe provas, que os advogados das partes não têm acesso. Parte desse inquérito é remetido ao TSE e para ser analisado dentro de uma ação de cassação de chapa de Mourão e Bolsonaro. Percebem o método? Agora, o próximo passo, após o recesso, e o ministro responsável do TSE falou que quer que pautar logo, né, que ele vai começar já a ouvir as partes, as testemunhas, para o processo andar logo e a votação da cassação em si acontecer ainda esse ano. No terceiro ano depois de 3 anos, no terceiro ano de mandato, eles agora analisam a cassação da chapa. Quando há essa cassação da chapa, a consequência lógica é não só Bolsonaro sair da presidência, né? E nesse caso ele sai da presidência junto com o Mourão, e aí quem deve assumir é o presidente do Congresso, no caso o Arthur Lira, que pela proximidade das eleições não deve chamar uma nova eleição, deve ficar por um período na presidência, se a cassação for realmente aprovada, mas principalmente Bolsonaro passa a ser inelegível. Então, existe todo esse risco, que é o mesmo risco que a gente corre com o impeachment do Bolsonaro. Apesar que no caso do impeachment do Bolsonaro, já existe o precedente da presidente Dilma, que não teve seus direitos políticos cassados. Então, talvez uma ação de cassação seja até um risco maior do que um impeachment. Para mim, tudo isso é um absurdo. Eu espero que o TSE haja dentro da lei. Eu espero que tudo seja feito no estrito rigor da lei, porque senão é muito grave. As consequências todas são muito graves, inclusive porque a lei não está sendo respeitada. Ótimo, Flávia. Paulo Toio, lá do Japão, manda contribuição para a gente aqui, muito obrigado. E Tânia escreve: NQC, elejam pessoas para moderadores a fim de tirar os esquerdistas que atrapalham no chat. São pessoas do mal, não merecem estar no nosso meio. Obrigado, Tânia. A gente fica de olho aqui, né? Temos as pessoas de olho.
Mas esse pessoal, esses carrapatos, né? O pessoal de esquerda são os carrapatos, as pessoas chatas. Elas aparecem de vez em quando aqui, a gente vai tirando. Muito obrigado pelo alerta. Nós vamos falar sobre o TSE. O que acontece, pessoal? Mirem-se no exemplo de Cuba, que está se revoltando contra uma das mais longevas, hoje eu acho que é a mais longeva ditadura do mundo, né? Passou qualquer outra ditadura 49 anos, né? Não, começou em 1959, são 62 anos. 49 foi Fidel Castro, né? Fidel Castro. 62 anos de uma ditadura, é a terceira geração de cubanos, né? Não são mais os avós, os pais, os filhos, agora são os netos que nasceram numa ditadura. Então prestem atenção, não deixem que uma corte como o TSE, que nem deveria existir, tire o seu direito de escolher o presidente da República. Vamos ler aqui essa nota. O ministro e corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, irá analisar as provas anexadas aos processos de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, a chapa vencedora das eleições de 2018. Isso vai ser a votação, né? Como que é? Essa análise dos processos vai acontecer na volta do recesso do Judiciário. As provas foram compartilhadas, como nós falamos agora, por Alexandre de Moraes. O corregedor pretende, a partir de agosto, ouvir as partes e, na sequência, prosseguir com o julgamento. Alexandre de Moraes compartilhou as provas com o TSE. Os indícios de crime serão anexados aos processos que solicitam a cassação. Roveran, aqui de novo, né? Então, vamos lá, para você entender. Tem o recesso agora do Judiciário. Esse pessoal trabalha pouco, na verdade, né? Eles têm 3 meses entre férias e recesso por ano. Recebem muito, ganham muito, muito mais do que o cidadão brasileiro e trabalham pouco. Então, vai ter o recesso agora de novo. Depois ele volta, vai olhar essas provas. Estão lactantes. São lactantes. Eles vão olhar essas provas e depois darão sequência ao julgamento para ver se finalmente decidem, né, de novo, se houve alguma irregularidade na campanha de 2018. Vamos lá, é teatro de tal maneira que, assim, a primeira coisa que eu tenho acompanhado o Luiz Felipe Salomão e ele não tem se mostrado um juiz político, tá? As decisões do Salomão, elas não têm me parecido decisões políticas, eu tenho acompanhado e tal. Então, de repente, o Alexandre de Moraes pode não encontrar um cupincha ali, você entendeu? Ele pode não encontrar alguém do mecanismo, alguém do sistema ali para contribuir com ele. Em segundo lugar, que você observa uma maluquice, né? Um inquérito que você começou, não, que vamos encontrar provas e houve dinheiros e mais dinheiros e muitos dinheiros. Mas cadê esse dinheiro? Não, vamos rastrear os dinheiros. Tá, então cadê? Abre conta, quebra sigilo telemático, quebra sigilo de não sei quem, quebra sigilo de não sei onde. E o país fica muito parecido com Cuba, né? Se lá em Cuba você tem jornalistas presos, tem a notícia da youtuber cubana presa, enfim. Agora você tem no Brasil também jornalistas e youtubers que estão com tornozeleira no pé. Qual a razão disso? Porque cometeram crimes terríveis, abriram a câmera e disseram: eu não concordo com isso ou com aquilo, ou com palavras doces, ou com palavras doces, ou com palavras mais amargas. Mas, de qualquer maneira, o que se vê é o seguinte: o Alexandre de Moraes envia o processo e o outro tribunal diz assim: Alexandre, deixa eu passar o recesso, depois a gente vê. Eu estou lactante aqui, eu não estou com pressa nenhuma. A gente se vê depois do carnaval, tá certo? Quer dizer, é uma coisa que não dá para levar a sério. Eu concordo com a Flávia que no Brasil você pode esperar de tudo. Mas, por outro lado, também, desculpa, eu acho que o circo tem limite. Eu acho que, assim, o Alexandre sabe o que esperar, você entendeu? Ele sabe o que esperar do Salomão. Bem, ele sabe o que esperar. Mauro, você pode complementar. Agora eu só vou ler esse superchat aqui. O Wilson Fontoura escreve: Gente, compartilhei agora. O povo cubano secou um carro da polícia de choque da ditadura do governo de Cuba. Olha só, a situação em Cuba está realmente fora de controle. Nunca se viu isso em Cuba. Os movimentos, né, revoltosos que tiveram nos anos 90 não se comparam a esses. É inédito, né? A China está preocupada porque
a penetração dela na América Latina, ou todos os planos recentes da China, parte deles podem cair aqui com o fim da ditadura da ilha-prisão dos irmãos Castro. Exato. Eu queria lembrar, depois daqui você vai lá no meu canal que eu gravei um vídeo especial para você. Pode ir lá que você vai se amarrar. Se liga, meu amigo, porque assim, eu vou lembrar uma frase que meu avô dizia. Filho, nunca duvide da maldade do ser humano. Nunca faça isso. A maldade do ser humano não tem limites. Não tem. Concordo com tudo que foi dito, mas eu enxergo isso aí como, além de uma cachorrada, uma grande oportunidade para pressionar o presidente e conseguir uma e outra coisa. Vocês estão pautando o impeachment de um presidente, perdão, a cassação da chapa do presidente da República, que atualmente agora está internado. E vão pautar, eu não tenho a menor dúvida disso aí. Vão pautar, Mauro, mas ele não vai estar internado até lá. Tudo bem, tudo bem. Pode ser que não esteja, Deus queira que não esteja. Mas você consegue entender a gravidade disso tudo? Como bem explanou a Flávia aqui, vocês entendem que a cassação, ela gera inelegibilidade dos dois. Aí você vai recorrer para quem? Disso aí. Não tem para quem recorrer. Agora, eu, sinceramente, ando torcendo para tentarem fazer isso aí com essa cachorrada, com essa fuleiragem, porque não tem motivo, na verdade. Um desses pedidos foi, para você ter ideia, olha como é a cachorrada. Um desses pedidos foi embasado por uma matéria, salvo engano, da Folha de São Paulo, ou foi da Mônica Bergman, Folha de São Paulo, falando sobre esse negócio de mensagens e tudo. O petulante do Luiz Inácio Cachaceiro da Silva, o presidiário, ele simplesmente teve a ousadia de dizer o seguinte hoje, que Bolsonaro vai ler isso aqui. Ah, tá na pauta? Tá na pauta. Mas posso falar aqui, ó, o que disse Lula é o seguinte, ele disse que a prova de que a urna eletrônica é segura está na presença do Partido dos Trabalhadores em todas as eleições presidenciais desde 1989, quando não existia urna, né? A eletrônica. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, que recebe recurso da China, Lula afirmou que a única eleição fraudulenta após a adoção do sistema eletrônico de votação no Brasil foi a de 2018. Era sobre isso aqui que o Mauro estava falando. Lula declarou: a única eleição roubada nesse país foi a de Bolsonaro. Roubada com a facada, roubada com a falta nos debates, roubada com fake news. É isso que disse esse ladrão. Lula foi o maior ladrão da história do Brasil. O que dizer sobre um perito em roubar? Um perito em furto, um perito em crimes. Um perito, tanto que você vê que nos Estados Unidos o Obama, o pessoal estava se vangloriando, porque o Obama foi o primeiro presidente americano a visitar uma prisão federal depois de deixar o cargo. Grandes porcarias. Aqui foi um que foi morar dentro de uma. O Luiz Inácio Lula da Silva. O mal, ainda que houvesse essa questão aí, tenha havido essa questão de envio em massa de mensagens, meu Deus. Primeiro, o Rui Falcão utilizou e foi desmascarado na CPI. Perfeito. Recordam disso? Pois é. Não foi só ele, outros políticos também compraram. Se tiver declarado, tá tudo legal, tudo bonitinho. Mas o problema é que eles querem pegar numa coisa que não existe. Aí você vê, o grande problema não está em em fraudar mensagem, mandar. O problema está em fraudar o BNDES. O problema está em corromper o Brasil. Em sacar, dar um prejuízo de aproximadamente 3 trilhões de reais para a nação de um povo todo pirento, todo cheio de curuba, que não tem saúde, educação, segurança pública. Aí me vem um indivíduo desse, ainda acaba de lascar tudo. A fraude, sabe onde está? Está no mensalão. A fraude está quando você corrompe o nome democracia, ou quando você tenta, dia a dia, da aurora ao crepúsculo, diuturnamente, caçar um presidente, empichar um presidente que não fez absolutamente nada, taxando-o de corrupto, sem pagamento, sem compra, como é o caso da CPI. Aí sim, o sistema é fraudulento quando você aloca 7 ministros no Supremo Tribunal Federal, que são progressistas, não comunistas, como muito bem declarou José Disseu, e ousam destonar, então, do desejo de cada cidadão brasileiro. A fraude não se repetirá. Ou uma vez já aconteceu. Mas Lula, lembra aí
brasileiro, ele esquece até a traição, mas nunca, jamais, esquece o traidor. Ainda mais quando é um cachaceiro. Flávia, por favor. Eu estou vendo muita gente no chat perguntando se a cassação foi pautada. Foi já. Ela já, o processo, e é bom explicar, acho que ficou faltando essa explicação. Os votos já estão sendo elaborados. O compartilhamento de provas do ministro Alexandre de Moraes entrou com o que juridicamente a gente chama de novas provas. Quando entra com novas provas, as partes elas são convocadas a se manifestar para a continuação do julgamento. Então, nesse momento, a situação é: as partes, a partir do recesso do judiciário no começo de agosto, vão ser convocadas a se manifestar. E logo em seguida já vai ser, os votos já vão ser proferidos, né? O relator vai proferir o seu voto, porque já está tudo encaminhado para isso. Então, já está pautado, sim, entrou como prova nova. Ninguém sabe qual é essa prova. O que a mídia fala é que essa prova, os disparos de WhatsApp em julgamentos anteriores, eles já foram desconsiderados, mas agora o que a mídia tem levado, porque a mídia sabe, mas as defesas não, é que o Alexandre de Moraes tentou triangular com um núcleo que é o tal chamado Gabinete do Ódio, que envolveu algum tipo de financiamento e para algumas pessoas fazerem postagens em redes sociais e isso ser compartilhado por outras pessoas. E isso é o que a mídia fala. Como eu disse, ninguém teve acesso ainda da defesa dos atos do inquérito das fake news. Eu falo porque eu sou advogada de um dos investigados, as defesas, e conheço diversos outros advogados. As defesas não tiveram acesso, então o que a gente sabe é o que a mídia tem falado. Então, quero deixar claro que sim, entra como prova nova num julgamento já em andamento. Voltou à pauta do TSE e vai ser julgado ou em breve, o relatório vai ser feito e vai ser julgado em breve. Isso, já entrou em pauta, pessoal, já entrou em pauta e agora só falta definição do dia, mas que já está em rota de ter o julgamento. Está. Tem o julgamento, pessoal. Então, o que acontece? Foi pautado, está lá, vai ter o julgamento. Agora, o julgamento a gente não sabe o resultado, é claro, é impossível saber. E o que dizem essas novas provas? Vamos aguardar até o mês de agosto.